Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bitalk Podcast. O nosso podcast que é voltado para quem trabalha com comunicação, vendas ou empreendedorismo. Logo, se você vende algo, comunica algo ou empreende, seu lugar é aqui. Eu sou Marcelo Bento e hoje eu tenho muito prazer em entrevistar uma convidada muito especial que tem uma história de vida muito marcante, com muitos aprendizados e com um tema que circunda tudo que ela viveu, que é o cuidado. Doutora Ruth, muito bem-vinda ao Bitalk Podcast. É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Meu nome é Ruth Aulicino e sou mãe, esposa, cristã e enfermeira esteta. Muito bem, muito bem. Doutora, você começou já a dar esse overview da tua história? Conta pra gente um pouquinho daquela menina Ruth, como que foi a trajetória de vida dela, quais eram os sonhos, o que ela queria ser quando crescer. Fala um pouco da sua história até a gente chegar na enfermagem com especialidade na estética avançada. Sim, claro. A minha trajetória foi uma trajetória bem difícil, porque eu sou de uma cidade chamada Marabá, no interior do Pará. Sim. E quando eu era criança, eu me inspirei no meu pai, que era técnico de enfermagem. E aí eu descobri ali que eu queria fazer saúde, né? Que eu queria fazer a área da saúde. E quando eu cresci, né, vendo ele trabalhando nessa área, ele me inspirou e aí não tinha enfermagem nessa cidade, eu fui para o Tocantins para estudar lá. E foi muito difícil, porque a gente era de uma família muito humilde. Sim. E a minha maior incentivadora foi a minha mãe, que estava ali nos momentos difíceis, né? Com muita luta, a gente conseguiu chegar no Tocantins para fazer a tão sonhada faculdade. Sim. Faltando 6 meses para eu me formar, eu perdi a minha mãe para o câncer. Poxa, doutora. E foi uma dor insuportável, foi muito doloroso perder ela. Mas busquei forças em Jesus, né? Sim. E isso me deu forças para prosseguir. E aí, com muita persistência e luta, eu consegui me formar. Logo depois eu voltei para minha cidade. Ah, você voltou para Marabá depois. Para mim. Doutora, desculpa, em Tocantins, em qual cidade que era a faculdade? Porto Nacional. Porto Nacional. É próximo de É do Palmas. lado de Palmas, Palmas, isso. legal. Tá. Aí você voltou para Marabá. Voltei para Marabá e aí fiz uma especialização na minha área. E aí a própria faculdade me contratou para ser professora do nível superior de enfermagem lá. Poxa, que legal. Fiquei 2 anos dando aula lá. Depois eu entrei num grande hospital de médio porte em Marabá e fui enfermeira plantonista de UTI, clínica médica. Logo depois eu fui coordenadora. E há 5 anos atrás que tudo mudou, né? Quando eu conheci o meu esposo e vim para São Paulo. Muito bem. Você conheceu ele lá ou conheceu ele já aqui, doutora? Eu conheci ele, eu lá e ele aqui. Ô, louco! Vou querer saber um pouco dessa história, doutora. Só uma coisa. Você falou em relação à enfermagem, você falou que você trabalhou na faculdade, trabalhou no hospital em diversas posições, o que é muito enriquecedor, né? Porque você começou a ter várias visões. Sim. E, doutora, como é que a estética entrou dentro da tua vida? Como é que você caminhou para isso? A estética, ela entrou de uma forma inesperada, mas num momento maravilhoso, porque quando eu conheci o meu esposo, eu vim para São Paulo e aí surgiu novos desafios. Eu já estava estabilizada ali na área da enfermagem, Sim. mas o meu marido também é da área da saúde. E aí, se a gente fosse cada um trabalhar no hospital como plantonista, a gente não ia se ver dentro de casa. Então, eu fiquei um pouco perdida quando eu cheguei em São Paulo e uma clínica me convidou para fazer a área corporal. Estética corporal. Estética corporal. Tá. E a dona da clínica era dentista, ela só podia fazer o facial. Ah, sim. Então, naquele momento onde eu fui para aquela clínica, eu descobri uma paixão nova. Eu decidi, então, investir em harmonização, né, facial e corporal, né, em fazer uma especialização em estética avançada.
E ali eu descobri um propósito, que era devolver, né, a juventude de mulheres que queriam rejuvenescer sem perder os traços naturais, né, sem perder a sua história. Então ali eu descobri o verdadeiro propósito dentro da estética regenerativa e estética facial. Muito bem, doutora. Poxa, que legal. Doutora, em toda essa história, né, de essa montanha-russa de acontecimentos, vamos chamar assim, Sim, uma montanha o russa. que que você acha que foi o momento mais difícil que você passou, doutora? Sem sombra de dúvida, o momento mais difícil que eu passei foi quando eu terminei a minha pós-graduação na estética avançada, que eu olhei esse mundo de profissionais maravilhosos que poderia até me desenfrear, mas me deu muito mais impulso para eu conseguir chegar aonde eu queria, porque eram tubarões grandes, no qual eu acho que a gente se diferencia em como você lidar com desafios. E eu fui persistente, estudei, me especializei e eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Esse foi o momento mais difícil. Poxa, que legal. E doutora, só para a gente contextualizar, isso você já estava aqui em São Paulo, é isso? Eu já estava aqui em São Paulo, porque, Uhum, igual eu falei, há 5 anos atrás eu vim para São Paulo porque eu conheci o meu marido. uhum. E aí a gente casou, eu mudei para cá, então a minha rotina, a minha vida mudou. Eram pessoas novas, eu fiquei longe da minha família, então era um novo desafio. Uhum. E é legal, doutora, porque você contando da sua trajetória, a gente vê, poxa, você saiu de Marabá e foi para Porto Porto Nacional. Nacional para estudar, depois você retornou para Marabá, teve a sua trajetória, mudou-se para São Paulo. Pô, isso não é fácil, doutor. Eu falo porque eu nasci, cresci e vivo aqui em São Paulo. Então, assim, eu admiro pessoas que fazem isso. E como você falou, né, doutora, a gente vê os tubarões aqui. Mas é muito legal quando você também descobre a sua força, em vez disso te brecar, te barrar, né, te frear, isso fez com que você avançasse e hoje é a especialista em estética avançada aí que a gente Sim. tem, né? Eu usei as pessoas que eu admiro, que têm um bom trabalho, como exemplo. Eu acho que a forma como você vê o mundo muda quem você é e para melhor. Sim, muito bem. E doutora, já que a gente falou disso daí, agora fala um pouquinho mais como que a harmonização transformou a sua vida, em que aspecto? Quero que você conte a história do maridão aí, como é que foi isso daí? Conta pra gente. A minha história com meu esposo, ela tem uma relação direta com a harmonização. E é muito engraçado porque a gente se conheceu é, numa viagem de carnaval na época da pandemia. Mas vamos voltar um pouco. É, eu já tinha passado dos 30 anos e eu sentia que alguma coisa comigo não me deixava com a autoestima igual eu sempre tive a autoestima muito elevada Uhum, e deu um pouco abaixada da minha autoestima. Então, eu liguei para uma amiga que fazia harmonização facial. Eu nem sonhava em entrar ainda na harmonização, né? Nem sabia que eu ia para essa área. E eu falei para ela, olha, eu queria fazer uma consulta, porque eu não estou me sentindo bem, eu estou sentindo que o meu rosto está flácido, estou me sentindo um pouco envelhecida. Ela, imagina, vem aqui que a gente vai fazer uma consulta. Quando eu cheguei lá, ela fez uma avaliação e aí ela foi me falar dos bioestimuladores de colágeno e eu fiquei assim apaixonada pelo resultado que ela falou que era natural. E aí a gente fez uns peelings, eu sentia que a minha boca precisava de um retoquezinho, tinha perdido, né, volume uhum. labial. E ela fez uma harmonização sutil, mas muito, que me agradou muito. Pouco tempo depois, gozado ou não, eu conheci o meu esposo, mas o que eu percebi nessa relação? Que a harmonização, ela me deixou com uma autoestima tão elevada, eu fiquei me sentindo tão bem comigo mesmo, que aquilo foi um fator muito forte para que eu me sentisse tão suficiente ao ponto de conhecer alguém. Uhum. Então, assim, não foi questão de beleza, foi questão de autoestima que aquilo me trouxe. E aí, então, eu conheci o meu marido e eu sou apaixonada, né, pelo meu esposo. Sou muito grata a Deus pela família que eu tenho. Poxa, doutora, que legal, que bela história. E eu achei uma coisa muito interessante que você falou. Quando você passou por uma profissional que sabia o que estava fazendo, né, que estudou e te Sim. atendeu com verdade, ela fez pequenas
como é que eu posso falar? Pequenas ações Ela no seu realçou o rosto. belo, Então ela né? realçou, exato, doutora. Ela não fez aquela coisa em série de todo mundo ficar com o mesmo rosto ali, parece uma forma que é colocada, né, no rosto das pessoas. Sim. E a harmonização, ela trata-se disso, é isso, né, doutora? A harmonização, na verdade, as pessoas associam a harmonização a uma distorção, um pouco que é a distorção de imagem. E a harmonização, o nome já fala, é quando você faz um ajuste no rosto do que você já perdeu. Uhum. Por exemplo, bioestimulador também faz parte de harmonização e nem por isso ele tira ou coloca volume. Ele devolve um volume natural, ele devolve uma elastina da pele. Então, é rejuvenescimento natural. A harmonização é isso. E eu acho muito importante, na hora de procurar um profissional da área, você pesquisar antes sobre esse profissional e saber se realmente esse profissional vai entregar o que você está procurando, porque isso é muito importante dentro da harmonização. Poxa, doutora, que legal, que legal. E fala pra gente, doutora, o que que envelhece mais rápido? O rosto ou um casamento sem autoestima, doutora? Nossa, é o rosto, com certeza. Uma mulher com a autoestima destruída pelas marcas do tempo, quando ela não se sente bem com ela mesma, como ela vai estar bem no casamento? O investimento na autoestima, em se sentir bem, é um investimento na relação a dois. Uhum. Muito bem, doutora, muito bem. E, doutora, a gente falando hoje em dia, né, como que você como uma profissional da estética avançada, como que você enxerga a pressão estética sobre as mulheres hoje em dia? Eu enxergo que a mídia e as redes sociais, elas trazem um peso gigante de imagens irreais, imagens que não são verdadeiras, muitas vezes usado photoshops, e a harmonização, ela vem justamente para tirar esse peso das costas das pessoas que tentam se comparar com fotos de mídia, de redes sociais. Por exemplo, uma mulher, quando você pega ela, faz uma avaliação, devolve os traços dela naturais, ela está realçando a beleza dela. Ela não tem que se comparar com Jolina Jolie. Então, assim, eu acho que é uma distorção que a mídia traz e que nós devemos realçar a nossa beleza, o belo. Isso é muito importante dentro de uma avaliação. Legal. Doutora, falando na avaliação, agora me surgiu uma dúvida aqui. Já aconteceu de chegar uma paciente na tua clínica, no teu consultório, e, por exemplo, pegar uma foto, meu, sei lá de quem, da Angelina Jolie que você falou, doutora. Chega e fala, eu quero ficar igual a ela, mas você olha para a paciente e fala, olha, não dá pra gente ficar, o seu rosto não tem nada a ver com o da Angelina Jolie, mas para você, para sua condição, a gente pode fazer isso, isso e isso. Já aconteceu um caso assim no consultório, doutor, e como que foi para você explicar isso para essa paciente? Porque eu entendo que quando uma paciente está indo até você, ela está reconhecendo que você é autoridade para poder tratar do rosto dela, certo? Como que você lida quando uma paciente chega já querendo, ó, eu quero ficar assim, mas você sabe que não vai chegar nesse resultado? Eu vou dar para você dois exemplos. Opa! Já chegou pacientes com foto de uma modelo, né? E falando, eu quero ficar assim. Uhum, E eu expliquei para ela, eu falei, cada pessoa é única e cada traços são individualizados, são diferentes. Eu posso te deixar linda, mas eu não te garanto que eu vou te deixar desse jeito, porque o formato de um lábio é diferente de outro, o formato de um rosto é diferente do outro. Não tem como eu pegar o Marcelo e deixar ele com a cara de uma outra pessoa porque ele chegou com a foto. Não é assim. sim. Então, todo mundo tem um formato único, né, no rosto, nos traços. Um outro exemplo muito interessante para deixar aqui para você é que chegou uma paciente para mim, o nome dela é Cauane. Ela chegou e falou assim: Eu queria que meus. Aí trouxe a filha e disse: Eu acho a boca da minha filha a coisa mais linda, eu queria muito ficar com a boca igual a da minha filha. E eu olhei para a boca da filha dela e vi que as duas tinham traços muito parecidos. E nesse caso, eu deixei a boca dela igual a da filha. Conseguiu, que legal, doutora. Pô, que bom, que ótimo. Então, assim, se você olha um contexto, eles têm a mesma genética. Sim, sim. Então, dá para você deixar. Não ficou igual, mas ficou muito parecido, não é Uhum. verdade? Então, você sempre vai olhar o contexto. Dá para fazer? Dá para chegar próximo? É irmão? Então, assim, tem esse olhar profissional, mas trabalhando sempre dentro da realidade.
Poxa, doutora, legal, que bacana. Bom ouvir dois tipos de respostas diferentes. Um caso que deu certo e outro caso que não teria como dar, mas você, como profissional, Mas ela mostrou saiu muito bonita de autoridade. lá do consultório. Poxa, que ótimo, doutora, que ótimo. Assim como todos os pacientes que eu vi que você já tratou. Já vi muito antes e depois. Ah, Parabéns. obrigada. Ai, ai. E doutora, fala uma coisa pra gente também. Você acredita que a harmonização ela é apenas vaidade ou é quase um dever para quem quer se sentir bonita e quem quer se sentir confiante? Vaidade é a necessidade de se sentir é, olhada, vista, destacada por alguém. Tá. A harmonização é a autoestima desenvolvida dentro de você. Então, eu não considero a harmonização como uma vaidade, mas como um autocuidado. A pessoa que se cuida, ela se destaca em todas as áreas da vida dela. A harmonização, eu acredito que ela anda junto com a evolução. A harmonização que eu falo não é só questão de colocar produto no rosto, mas a harmonização é um cuidado com a pele, é um skincare, é a hidratação, é a suplementação, é um contexto geral. Então Uhum. eu não acredito que seja vaidade, mas uma necessidade de se sentir bem para que aí você esteja bem com o mundo. Muito bem, doutora. Ótima, ótima colocação, bem clara. E, doutora, deixa eu te perguntar outra coisa. Por que que... Ah, lembrei. Nossa, essa daqui é boa, doutora. Por que que tantas mulheres se dedicam tanto em academias, treinos e afins, mas se esquecem que o rosto não faz musculação? Essa resposta pode me cancelar, hein? Ou Vamos não, vamos lá. lá. O corpo, você malha. Sim. O rosto, você trata. Existe um contraste entre a mulher que se dedica muito ao corpo e esquece do rosto. O rosto fica envelhecido, um corpo jovem e a mulher fica com um contraste muito ruim, na verdade. Ou seja, fica a famosa Raimunda. Então vamos lá. A harmonização é o tratamento, é a academia, na verdade, do rosto. A harmonização é a academia do rosto. Pô, doutor, uma ótima analogia e a importância do equilíbrio no cuidado, né? Que nem você falou, a gente estava falando na questão anterior, são várias facetas, né? Que você vai tratando, inclusive tratar o corpo, tratar o rosto também, aliás, treinar, né? Malhar o corpo e treinar e tratar o rosto. É, eu acho que as mulheres elas esquecem, né, de fazer uma. Ai, gente, me fugiu a palavra. O que, doutora? Equilíbrio? O Não, equilíbrio. equilíbrio, Então, as mulheres equilíbrio. elas esquecem de fazer um equilíbrio entre o rosto e o corpo, que é o nosso Uhum. cartão postal. Sim, sim. E doutora, fala uma coisa pra mim. O ideal é esperar as rugas e a flacidez aparecerem mesmo, ou já nos primeiros sinais procurarem uma profissional, procurar alguma maneira para já começar a trabalhar, quase que preventivamente até. Boa pergunta. É, um exemplo claro, quando nós temos uma casa com uma rachadura, você espera a casa cair para depois você levantar ou você conserta ali a rachadura? Com certa rachadura, lógico. Com o rosto, não deveria ser diferente. Quando ao primeiros sinais, ou antes mesmo dos sinais, você já trabalha a prevenção e você evita com que você tenha gastos exorbitantes no futuro, mantendo uma aparência jovem, né? E um envelhecimento natural. Então, assim, o carro arranha, você leva pro conserto. Mas quando você tem uma ruguinha, é só uma ruguinha? Não, o nosso rosto é o nosso cartão postal, Marcelo. Então, se você não cuida de você mesmo, de quem você vai cuidar? Muito bem, doutora. É isso aí. Doutora, deixa eu te perguntar uma outra. Opa! Perguntar uma outra coisa agora também, a gente falando do dia a dia, porque a gente sabe que nem tudo é aquele mar de rosas. E doutora, a falta da vaidade e do tratamento buscando a beleza pode colocar uma mulher em desvantagem quando a gente fala de mercado de trabalho? Sim, coloca a mulher em desvantagem porque uma mulher que ela não está de bem com uma autoimagem, não está com a beleza alinhada, ela não tem confiança nem nela mesma, ela não
Até o desenvolvimento do respeito, né, com ela é maior. Ela se sente mais notada, ela se sente valorizada e ela entrega muito mais energia. Já uma mulher, com licença, uma mulher feia, aonde abre portas para uma bonita, se fecha para feia. Por quê? Porque se uma mulher vai para uma entrevista de trabalho e ela é desleixada, ela não se cuida, você acha que se tiver duas mulheres, todas duas com QI alto, inteligentíssimas, uma feia e uma bonita, qual que vai ser selecionada? Doutora, de verdade, eu acho que se tiver tudo empatado, o desempate acaba sendo subjetivamente, lá no inconsciente, a pessoa escolhida tende a ser a mais bonita. Porque a competência, inteligência é inquestionável, Sim. mas a beleza, ela pode caminhar colado com a inteligência. E hoje em dia, isso é um alinhamento que quase todas as empresas, elas observam em seleção, em tudo. Uhum. Muito bem. E quando a gente fala disso, doutora, não é da pessoa ser a pessoa mais bela do mundo, mas é o fato dela se cuidar, né? Dela ter traços harmoniosos, né? E aí entra também de novo a harmonização, né? Então, foi bom você falar isso, porque a beleza, ela é muito associada ao cuidado mesmo. Eu vou dar um exemplo. Se você olhar uma foto do Neymar antes e olhar uma foto do Neymar hoje, ele é cuidado. E o cuidado trouxe o que para ele? Beleza. E a beleza ainda está associadíssima ao desenvolvimento pessoal e prosperidade financeira. Uhum. A beleza, ela é um fator, ela é uma ferramenta fortíssima para o desenvolvimento e a prosperidade e o destravamento da mente. Então, a beleza, ela é muito importante, porque quando eu era criança, eu acreditava, eu tinha uma crença de que mulher bonita era bonita, inteligente era inteligente. Eu não sei por que eu tinha essa crença, mas assim, quando eu vi uma mulher bonita, inteligente, eu ficava tão impressionada. Mas aí, se você olhar bem, eu era uma criança e me impressionava quando eu vi uma mulher inteligente que falava bem. Eu sempre fui evangélica, né? E quando eu era criança, na igreja, quando eu vi uma mulher com a oratória perfeita, um cabelo bonito, uma pele bonita, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Uhum. E é muito legal, doutora, porque isso mostra que dá pra ser. Não, uma mulher pode ser bela e inteligente. A gente, realmente, quando criança, em algum momento, contaram isso pra gente. Não Né? é? E aí, uma mulher bonita e competente, parece que ela tem que provar mais da própria competência, né, pra estar no local que ela está atuando, né? É verdade. E, doutora, fala uma coisa pra mim. Você tem algum exemplo, alguma paciente, alguma coisa que você pode relatar nessa questão que uma paciente que passou por harmonização e colheu os benefícios falando do mundo corporativo? Tenho sim, tenho. Na verdade, aqui eu até faço uma observação. Eu tenho uma paciente que ela chegou para mim numa avaliação, falando que ela sentia que o rosto dela era muito infantil e que às vezes isso não dava tão autonomia para ela ter mais autoridade no trabalho. E até o que eu achei mais especial foi como ela se sentiu com ela mesma. Porque quando você tá bem, aí tudo, igual eu falei em outro Sim, momento, tudo flui, tudo né, flui, doutora? né? E eu nem estou falando que ela precisava de uma harmonização. Aqui foi um trabalho diferente. Inclusive, ela está aqui, eu vou chamar ela para falar um pouco desse depoimento. Por favor. Laís. Seja bem-vinda, Laís, tudo bem? Tudo bem? Laís, conta um pouquinho pra gente, se apresenta por gentileza, fala um pouquinho dessa tua história aí, desse ato premeditado para você alcançar seus objetivos aí. Prazer. Meu nome é Laís, eu tenho 31 anos. Conheci a doutora Ruth tem uns 5 anos, eu acredito. Ela me casou, tá? No Aí, ó. chalezinho. Foi assim, um trabalho Que levou legal. outro, né? Olha isso, viu? E hoje, inclusive, eu gravo alguns vídeos dela, alguns conteúdos, porque eu trabalho com essa parte de captação de conteúdo. Uhum. É,
Mas eu tenho 31 anos e eu tenho uma carinha de neném e tinha mais ainda antes. Daí ela sempre falava, vamos fazer uma harmonização. E eu tinha medo, porque eu tinha muito medo de ficar forçada, de ficar com um rosto assim, muito fora da minha naturalidade. Porque eu acredito que tanto o homem quanto a mulher, bonito é natural, não precisa Sim. de excesso, né? E os meus traços, eles são muito pequenininhos. É, e através de muita construção dela, né? Muita conversa comigo, eu decidi confiar e eu amei. Que bom, que Deu bom. muita diferença. Eu me sinto mais confiante hoje, né? Pra conversar com os meus clientes, para fechar os meus contratos, para sentar numa mesa, representar a minha idade, né? Porque o meu currículo é maravilhoso, mas eu me senti insegura porque eu tinha um rostinho muito infantilizado. E desde então, né, essa harmonização me trouxe tanta segurança que até o meu faturamento melhorou. Que Ó, bom. eu achei muito Resultados práticos. interessante isso, porque ela falou que antes ela não conseguia, ela não se sentia tão confiante ao ponto de precificar o valor porque ela é muito boa no que faz. Ela é Uhum. muito boa. E eu fiquei muito feliz quando ela me falou esse relato, porque a harmonização é isso. A harmonização é transformar vidas. E é através da autoestima que você se desenvolve em todos os outros Uhum. aspectos, né, da vida. Realmente, assim, e depois disso, não é por nada, mas é verdade. Não tem um dia que eu acorde de manhã, não me olho no espelho e me acho maravilhosa. E daí eu me sinto mais segura pra questão de relacionamento, pra minha vida profissional e todo o resto, né? Como eu digo sempre, pra conquistar o mundo. Não, e tá certa. Certíssima. Maravilhosa, né? É muito legal. E aí a gente vê que, assim, é o trabalhar com propósito, né, doutora Ruth? A gente tem um exemplo vivo aqui. Aliás, podemos mostrar o antes e depois? Claro, por Pode favor. ser? Ah, olha Você só pode esse antes passar e aqui? depois. Se Vamos ver, olhasse vamos ver. depois, falaria que não fez nada, Aqui hein? ele vai colocar, vamos ver. Ó, E aí, gente, consegue ver alguma diferença? Meu gatinho era muito pequenininho, um pouco marcado. engraçado que as pessoas pensam que colocar ácido hialurônico vai deixar o rosto maior. E a gente colocou para diminuir, para colocar, deixar o rostinho dela fino. E Uhum. olha só que resultado incrível. É isso, a harmonização é pegar os traços do paciente e melhorar o que ele já tem. Perfeito, maravilha, obrigado, moça. E olha que eu achei muito legal isso, que, poxa, a gente poder falar de um case vivo aqui na prática e ela dar o depoimento dela. E aí a gente pensa, doutora, na tua agenda, no teu dia a dia, na tua rotina, quantas Laíses, se é que o plural de Laís é Laís. Mas assim, poxa, que legal, quantas pessoas que você tratando, né, você trabalhando, você consegue transformar as vidas. E isso é muito legal. E, pô, todo dia, até a gente no início do episódio falou sobre isso. Pô, você acordar, você levantar, você se olhar no espelho, você se sentir bem, você Não depois tem você vai preço. exalar o perfume disso, você vai comunicar isso pro mundo, né? Não tem E preço. então é muito bacana isso daí. A Laís é um grande exemplo de uma pessoa que eu acho que a harmonização transformou ela. Eu vejo que o humor dela, eu convivo Assim, com ela, melhorou bastante. Eu fico grata por você ter vindo aqui falar um pouco da sua história. Muito É uma obrigada. paciente muito especial. legal, legal, valeu. Depois eu vou querer você sentada aqui pra gente conversar. A gente fala depois, tá Ah, tranquilo, tá bom, obrigada, tá gente. bom? Licença. Obrigado, querida. Então, doutora, é muito legal. Tem a ver com propósito, né? É, harmonização é propósito, né? Uhum. Que bacana que você encontrou o seu, hein, doutora? Que legal a gente poder. Graças a Deus. Não foi fácil, mas chegar até aqui foi. Com Deus na frente a gente consegue tudo, vai É colocando isso Deus na aí. É frente. isso aí, doutora. É esse passo a passo mesmo. Doutora, e assim, a gente já falou da Laís, a gente falou de outras pacientes, né? Mas vamos pensar na mulher, não sei se seria um padrão do dia a dia hoje, mas assim, que vive naquela correria, que trabalha, que tem filhos, que tem outras responsabilidades, que também estuda, que treina, que faz, né? Roda 1000 pratinhos durante as 24 horas do dia, assim. Para esse perfil de paciente, tem alguma coisa, algum tratamento rápido, algum tratamento de curto prazo? Como que você vê isso, doutora? Temos tratamento de curto prazo, com recuperações muito rápidas. Então, assim, é uma questão de avaliação, porque cada pessoa é única, mas
Eu tenho paciente com esse perfil, né? E a gente tem procedimentos rápidos que não precisa ficar, né? A pessoa não precisa ficar de recuperação por muito tempo. E eu acho que isso tem mudado até a vida das pessoas que me procuram, porque justamente com essa queixa. Porque às vezes um peeling melhora a pele, isso já renova a autoestima. Uhum. Às vezes um botox que não precisa de muito, não precisa de faltar trabalho. Tem muitos procedimentos com um tempo de investimento curto, mas que traz um mundo de autoestima. Legal, doutora. Ótimo, ótimo. Muito, muito, muito bom. Doutora, quando a gente estava falando agora há pouco, você chegou a mencionar, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse assunto. Tem algum elo direto entre o autocuidado e a prosperidade? Tem sim. Quando a pessoa. Vamos lá, o que é uma pessoa próspera, né? Uma pessoa próspera, ela é diferente de uma pessoa rica. Uma pessoa rica, ela tem dinheiro, mas uma pessoa próspera, o primeiro cuidado da pessoa próspera é consigo. Então, ela cuida primeiro dela, ela cuida da saúde, ela cuida, e quando você se cuida, as outras coisas são consequências. E as pessoas prósperas, que têm dinheiro, saúde, felicidade, espiritualidade, essas pessoas, o diferencial delas é elas se colocam em primeiro lugar. Uhum. Então, prosperidade tem um elo fortíssimo com a autoestima. Toda pessoa próspera, ela exala autoestima. Uhum. Essa é a prosperidade direta com a autoestima. Legal, legal falar desse elo. Eu acho assim, de novo, eu vou puxar, ela tem o exemplo da Laís. Eu achei muito legal o jeito que ela colocou. Depois do procedimento, ela passou a acreditar mais nela e ela colheu frutos disso. Então é muito legal porque realmente a gente vê na prática que uma coisa Ah, é muito. tá ligada à outra, Uma né, coisa tá doutora? ligada à outra. E tudo que a gente observa dentro da beleza estética, quando a gente vê o profundo, não é sobre procedimentos, é sobre autoestima. É isso que muda as pessoas. É como elas se desenvolvem por dentro. Porque é muito automático. Você olha no espelho, você se ama, e aí tudo evolui na sua vida. Uhum. Não faz muito sentido, realmente. Doutora, tem quem diga que envelhecer é natural e que a gente não precisa intervir, tá? Mas você acha que aceitar rugas no rosto é conformismo ou é uma evolução da pessoa? Envelhecer natural não é deixar o rosto cheio de ruga e com queda de face. Isso não é envelhecer natural. Envelhecer natural é quando você tem um hábito de cuidar da pele, prevenção com suplementação, com tudo que tem dentro da estética regenerativa, de cuidados, né, de autocuidado. Então, quando a pessoa escolhe envelhecer natural, não é abandonar os cuidados, e sim se cuidar. Isso é Uhum. inteligência em envelhecer naturalmente. Imagina que tenha duas mulheres envelhecendo, uma se cuidou, suplementou, fez bioestímulo de colágeno, a outra envelheceu naturalmente. Será mesmo que as duas da mesma idade, uma totalmente descuidada, porque quando você tem essa queda, essa ruga, é feio, não tem como negar, é feio. Mulher com muita ruga, queda facial, na frente de uma mulher bem cuidada, ela vai se destacar porque uma vai se destacar para a beleza e uma vai se destacar por ela estar numa situação de desleixo. Uhum. Então, eu acho que é inteligente você envelhecer prevenindo e cuidando, sim, da beleza. Muito bem, doutora, muito bem. Doutora, se você pudesse resumir em uma frase, conta pra gente qual que é a maior mentira que falam quando se trata de harmonização facial. Que todas as pessoas que vão harmonizar vão ficar com a mesma cara ou com cara de harmonizada. Isso é a maior mentira. O que acontece é que essas pessoas, elas procuram profissionais que não são habilitados e capacitados para dar um bom resultado, resultados naturais, onde nós usamos traços da pessoa natural sem mexer com o que ela tem, com a história dela. Então, essa é uma das maiores mentiras que tem. Não existe isso. A harmonização ela é única e ela é diferente para cada um,
para cada um indivíduo. Muito bem, muito bem. Doutora, agora vamos falar para aquela paciente acima dos 30 anos, que nem você mesma falou da sua história e que deu uma guinada nela, né, nesse período da sua vida. Se você tivesse que indicar um tratamento para essa paciente, mulher mais de 30 anos, que tem a sua vida ativa, que faz as suas coisas, trabalha, enfim, toca a sua vida, que tratamento que você indicaria para ela? Olha, para uma mulher mais de 30 anos, eu indicaria para ela fazer o Botox, porque o Botox, ele paralisa ali o músculo e aquele tempo que o músculo está paralisado, ele não está envelhecendo com a mesma velocidade de um músculo normal. Por isso chama Botox preventivo. Se for uma mulher 35 mais, eu indicaria o bioestimulador de colágeno, porque ele tanto reveste sinais do envelhecimento, quanto ele previne. Então, são 2 procedimentos que eu indicaria nos 35 mais. Muito bem. E, doutora, essa é boa, essa é boa. Olha o corte, você. Qual o limite da harmonização facial, doutora? Eu não estou falando de quantidade de produto. Qual que é o limite da harmonização facial? É muito importante essa pergunta. Não existe um limite de volume de harmonização facial. O que existe é você ter noção, né, de que cada paciente... Tá, vou responder de novo. Claro, fica à vontade, doutora, aqui é um bate-papo. E eu te pergunto de novo, qual é o limite da harmonização facial? Não existe um limite de ml para harmonização facial. O que existe... Não, faz de novo. Doutora, fique em paz, não tem problema nenhum, tá tudo certo, aqui a gente tá em casa. Doutora, fala pra mim, qual que é o limite da harmonização facial? A harmonização facial, eu não ligo ela a ml ou limite de volume. Sim, a cada indivíduo, porque tem pessoas que chegam para mim que nunca colocou 1 ml de ácido hialurônico no rosto e ela fala, eu quero fazer a minha boca, e ela com a boca, coisa mais linda. Então, eu já perdi dinheiro na minha mesa por eu falar, não, se você quiser fazer um bioestimulador de colágeno, um peeling, aí eu indicar um outro procedimento, mas não fazer algo que aquele paciente não precisa. Muitas vezes a paciente está toda harmonizada, um belo malar, uma boa boca, ela chega porque quer, eu quero fazer a minha manutenção. E eu poderia ganhar ali dinheiro para fazer a manutenção, mas é o meu nome que vai estar no rosto daquela paciente. Sim. É o meu caráter que vai estar ali. Então, isso é um diferencial que é de profissional. Tem muitas pessoas que colocam ácido hialurônico no rosto das pessoas visando lucro. Eu viso autoestima e cuidado. Doutora, essa é a próxima pergunta que eu ia fazer, exatamente isso. Se já teve algum paciente ou alguma paciente que você falou, eu quero chegar e fazer isso, você fala, olha, você não precisa. Pode voltar daqui a X meses para a gente ver novamente como você vai estar. Então, assim, você já trouxe isso, né? Sim, já teve, e não foi nenhum e nem 2 pacientes que já chegou para tentar fazer uma harmonização onde não precisava, e eu falei que não. Uhum. E doutora, mesmo porque também tem outros caminhos, como você mesmo acabou de falar. Lógico, a gente fala da harmonização, né, o carro-chefe, mas existem alguns outros serviços que você, como uma enfermeira especializada na estética, você também pode oferecer. É isso ou não? Tô certo ou não? Como que é? Eu trabalho tanto com o corporal e com o facial. O que você prefere, doutora? Corporal ou facial? Fala a verdade! Então, Não, eu sou brincadeira. apaixonada pelo facial, mas eu acho que o equilíbrio entre o facial e o corporal, esse é essencial. Então, quando chega uma paciente que precisa de cuidados faciais e corporais, eu consigo fazer uma avaliação e a gente criar um protocolo onde a gente abrange essas 2 vertentes, né? Poxa, legal, doutora, legal. E doutora, também me bateu uma curiosidade que você comentou que você começou a atuar com o corporal, e até para a gente deixar claro para todo mundo acompanhar. A doutora Ruth, como uma enfermeira esteta, ela pode atuar tanto na harmonização facial quanto na corporal, certo, doutora? Sim, posso, sim. Você foi convidada para trabalhar numa clínica e foi trabalhar com harmonização corporal, porque a profissional Era dentista dentista e trabalhava ela com não facial. podia trabalhar com facial, e aí eu comecei com corporal. Uhum. Mas aqui, ali foi me desenvolvendo uma paixão pelo corporal.
E aí, quando eu entrei na especialização, eu fui fazer também o corporal junto com o facial. E eu me apaixonei pelo facial também. E hoje eu atuo mais no facial do que no corporal. Não, legal. É bom, doutora, que assim, as duas faces da harmonização aí, né? Se a gente pode falar isso, Sim, você se sente satisfeita trabalhando. Legal, legal. graças a Deus. E doutora, aí depois você saiu desta clínica e passou a atender por conta, você começou a empreender, como que foi isso, doutora? Então, aí quando eu trabalhei nessa clínica, eu saí de lá com o tempo, porque eu entendi que eu precisava me especializar, né? E eu fiz tudo certinho, saí, fui estudar, fui me especializar, para depois eu atender na minha própria clínica, que é o que eu faço hoje, né? Uhum. Hoje eu presto serviço na minha própria clínica e, graças a Deus, tem ido muito bem e eu sou muito grata pelo aquele convite, né? Ah, Porque foi onde sim. tudo começou. Doutora, outra coisa muito bacana que eu vi da sua história inteira, que a gente falou até agora. Primeiro, sempre cuidado como enfermeira, com a mãe, com as pessoas, cresceu no hospital como enfermeira, de novo, cuidado, aí depois migrou para a harmonização. Cuidado com as pessoas, sempre muito pautada no cuidado. E sempre estudando, né, doutora? Vida inteira, Sempre, não tem como sempre. Eu parar. nunca parei de estudar. Eu sempre gostei muito da arte do cuidado, porque quando eu fui para enfermagem, eu amava cuidar das pessoas. Mas quando eu entendi que eu podia cuidar do físico e do mental, para mim foi sensacional. Porque um paciente da área da harmonização, ele não é um paciente igual do hospital que a gente faz um curativo e ele vai embora. Sim, É um paciente que a gente pega pra gente, a gente trata ele, a gente cuida, a gente conversa, a gente vira um psicólogo, a gente trata da autoestima. Para mim foi sensacional, porque eu me encontrei nessa área, eu descobri o meu propósito realmente tratando do físico e do emocional. muito bem, muito bem. E doutora, como que uma pessoa que nunca fez harmonização, como que ela faz para encontrar um bom profissional? Ah, muito interessante sua pergunta. Eu acho que ele tem que pesquisar sobre aquele profissional, pegar o número do conselho, colocar no Google. Tem muitas informações do profissional. O que acontece hoje é que tem muitas pessoas se passando por profissionais da estética e aí fazendo coisas que um profissional capacitado não faria. E aí acaba que é um peso para toda a área, né? Ah, sim. Ter que ouvir, ah, porque. Mas assim. Quando a gente é capacitado e sabe o que está fazendo, o que as outras pessoas fazem não interfere no seu trabalho, mas é muito importante procurar, colocar no Google, procurar o número de classe, isso é importante. E doutora, uma outra questão também, eu queria saber como é que é no teu dia a dia. Mas assim, novos pacientes, você tem pacientes que chegam por indicação das suas próprias pacientes? Como é que é? Porque na minha visão, a melhor propaganda do seu trabalho foi, por exemplo, a foto que a gente colocou aqui da Laís. Poxa, é um outdoor ambulante dos seus feitos, né? A maioria dos meus pacientes são por indicações. A maioria dos meus pacientes. Então, assim, eu acho que a melhor propaganda é o bom trabalho. E isso, graças a Deus, eu tenho. Que ótimo, que ótimo. O boca a boca é a melhor propaganda. Muito bem. Doutora, agora eu quero perguntar, agora a gente vai deixar um pouquinho a Mulher Maravilha, a super mulher aí, a super Ruth, não de Ah, lado, mas a gente vai deixar um pouquinho dela. E agora eu quero falar da Ruth, não da doutora Ruth, mas da Ruth. Doutora, a gente tá no B-Talk e o B, uma das vertentes desse B é o lado B, olha. que para quem não sabe, dependendo se você for uma pessoa mais jovem, no disco de vinil tinha o lado A e o lado B. O disco de vinil é o tataravô do streaming que você escuta a música hoje, tá, querido? E o que acontece? Em geral, no lado B ficavam músicas que não iam pra rádio, eram músicas legais, mas não eram conhecidas de todo mundo. E aí eu pergunto pra você, doutora, o que você tem como um lado B seu? Pode ser um hobby, alguma coisa que você fazia, que você faz, que você almeja fazer, alguma coisa que não é Ah, todo mundo que sabe, doutora. eu acho que o meu lado B muitas pessoas sabem, mas é algo que me preenche muito. Hum, Eu gosto muito de cozinhar. opa, E ótimo lado aí, B. quando eu falei isso às vezes para as pessoas, nossa, você gosta de cozinhar? Eu falei, eu amo cozinhar. Eu e o meu esposo, uma vez na semana, a gente tira para nós a noite do casal.
E aí, às vezes, a gente toma um vinho, e às vezes eu faço um prato diferente, mas a maioria das vezes eu faço um salmão. E é um prato que a gente ama e já virou tipo o prato lá do B, igual você está falando. Legal, a marca de vocês, pô, sensacional, doutora. Bacana, legal ter essa rotina com teu marido também, É muito legal. muito, muito legal. Você perguntou como que eu conheci o meu marido, né? Sim. O meu marido eu conheci pelas redes sociais, né? Eu não acreditava, mas aconteceu e é uma história real. A gente se conheceu por redes sociais Foi aplicativo e de relacionamento, doutora? Desculpa eu te perguntar. É o Tindão mesmo? não, foi o Instagram. A gente se conheceu pelo Instagram e deu muito certo, né? Porque 9 meses de namoro e Doutora, casamento. que legal. Pô, que Então, se bacana. tem alguma mulher procurando um casamento, não fique triste. O seu marido pode não estar na sua cidade. Vai saber, tá aí o exemplo, né, doutora? Isso mesmo, muito bem, muito bem. Doutora, agora a gente já está caminhando para a parte final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E como a gente fazia na época da escola, no final de ano, sempre a gente levava uma camiseta para a escola para todos os nossos amigos assinarem. E eu tenho essa camiseta e ela tem a assinatura de todos os entrevistados do Bitalk. Eu quero pedir uma assinatura sua aqui, doutora, Claro, por favor. claro. Segurar, doutora, para... Perfeito. Doutora, muito obrigado. E, doutora, para a gente fechar agora, eu vou pedir para você que conselho você, Ruth, daria para aquela menina que se formou em enfermagem lá alguns anos atrás. Se você pudesse falar alguma coisa, perdão, doutora, se você pudesse falar alguma coisa para você há 15, 20 anos atrás, que conselho você daria hoje para Ruth? Eu falaria para ela, menina, quieta teu coração. Deus já cuidou de tudo. É isso aí, doutora. E aí eu posso complementar. E deu tudo certo. É, eu até me emociono, porque eu nem imaginaria, né, que eu estaria aqui hoje, né, onde eu estou. Mas eu acredito que quando você coloca Deus na frente de tudo, não tem como dar erro. É só confiar e ir, né? É isso aí, doutora. Muito bem. Você me pegou com essa Ah, pergunta, me hein? perdoa, doutora, é que eu achei que cabia porque ficou sensacional. Doutora, quero agradecer muito o seu tempo, a abertura na agenda que você fez para conseguir estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado por compartilhar um pouco da história da sua vida. Deu para ver a paixão que você tem pelo seu ofício e é muito legal a gente poder ver os frutos disso. Sim, Eu acho assim, tem muita gente fazendo muita. obrigada. Imagina, doutora. Tem muita gente fazendo muita coisa boa para o mundo e a gente precisa propagar e divulgar isso, doutora. A gente tem que usar esses canais para isso também, né? Sim, muito obrigado por ter me convidado para esse bate-papo mais do que especial. Eu amei. Doutora, eu que agradeço. Depois a gente conversa para um próximo episódio, Claro, tá? E você que acompanhou a gente também, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você possa ter curtido e se divertido assim como eu também. E até a próxima. Valeu!